Olá, sou o professor Josino Mendes, professor formador da disciplina de Mediação Pedagógica e Avaliação Formativa na EAD, do curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão e Docência em Educação à Distância. Nessa aula de hoje, num formato podcast, trouxe uma grande amiga minha para um bate-papo sobre reflexões e contribuições da avaliação formativa na EAD. Antes da gente começar a conversa com a professora Marise, eu vou fazer a apresentação dela. Professora Marise Lira Silva Passos é professora titular e pesquisadora do Centro de Referência em Formação e Educação à Distância no Instituto Federal do Espírito Santo, CEFOR-IFES, atuando na área de inovação pedagógica com uso de tecnologias de informação e comunicação, TIC, tecnologias educacionais, metodologias ativas e avaliação de aprendizagem. Professora de cursos técnicos e de graduação, além de atuar na formação inicial e continuada de professores em diversos níveis, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado profissional, tanto nas modalidades presenciais quanto à distância. Realizou estágio pós-doutoral na Universidade Henk, na Finlândia, em 2019. Possui duplo doutorado, sendo um em engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e outro em educação pela Universidade del Norte, Paraguai, além de um mestrado em informática pela Universidade Federal do Espírito Santo. Em 2022, concluiu o curso International Professional Teachers Education na Universidade Henk, Finlândia, graduada em Engenharia de Petróleo e Administração de Empresas, pela Universidade de Vila Velha. Participou dos programas VET e FIT, frutos de uma colaboração entre os governos brasileiros e finlandeses, realizado nas universidades de Henk e Tenk, na Finlândia. A minha primeira pergunta na pós-graduação Lato Sensu em Gestão e Docência em Educação à Distância fala sobre a mediação pedagógica e a avaliação formativa na educação. Então, é claro que a primeira pergunta que eu faço a você é: como se caracteriza o processo de avaliação formativa na EAD? Bem, antes da gente começar a falar da avaliação formativa na EAD, é importante a gente falar da avaliação da aprendizagem como um todo. E esse é um tema que frequentemente desperta debate entre os pesquisadores e os professores, porque existem duas visões desse tema, né? Nós temos a avaliação sentensiva e a avaliação formativa. A avaliação sentensiva, ela é realizada ao final de um processo e tem como objetivo informar se o aluno aprendeu ou não, alcançou ou não os objetivos pedagógicos propostos pela disciplina. Geralmente está associado a uma nota. Agora, esse modelo, no entanto, ele limita-se a um caráter conclusivo. Ele não oferece oportunidade para que os estudantes possam interagir com os seus professores e melhorar o seu processo de aprendizagem. Em contrapartida desse modelo sentensivo, nós temos a avaliação formativa. A avaliação formativa, ela tem como foco ser desenvolvida ao longo do processo de ensino e aprendizagem. E ele busca, auxiliar os alunos a alcançar os objetivos pedagógicos estabelecidos. Ele pode ou não estar vinculado à nota. A avaliação formativa não necessariamente precisa gerar uma nota ao final, mas sim facilitar o processo de aprendizagem desses alunos, né? Ele prioriza a construção e a demonstração de conhecimentos adquiridos ao longo do processo. Por ser processual, a avaliação formativa,
exige um planejamento cuidadoso. E ele deve envolver tanto o professor quanto os alunos, não é um processo unilateral. Também envolve um conjunto diversificado de instrumentos e procedimentos que devem ocorrer ao longo da disciplina. Esse processo ele deve ser dinâmico, deve ser aberto e permitir adaptações e ser construído colaborativamente entre todos os envolvidos. Falando mais especificamente da educação à distância, a avaliação classificatória que nós vimos inicialmente, ou a sentensiva, ela é unidirecional, o que torna menos relevante esse modelo de avaliação no caso da educação à distância, porque ela exige modelos e práticas que promovam o desenvolvimento integral dos alunos. Já a avaliação formativa, ela é mais alinhada à educação à distância, porque ela tem uma visão educacional que incentiva os estudantes a adotarem uma postura mais ativa, não apenas na execução das tarefas, mas também na reflexão crítica sobre o que estão aprendendo e como estão aprendendo. Para que a avaliação formativa seja bem-sucedida na educação à distância, é indispensável adotar uma avaliação contínua, que privilegie o monitoramento constante, o feedback, a regulação e uma atuação orientadora por parte dos professores e dos tutores. Nesse papel, o professor e o tutor se tornam um parceiro no processo de aprendizagem, facilitando a troca de ideias, promovendo o crescimento do aluno, criando um ambiente educacional baseado no diálogo e na construção conjunta do conhecimento. Muito bem, professora Marise. Você destaca que a avaliação formativa na educação à distância é um processo contínuo, dinâmico, aberto, voltado para o desenvolvimento integral do aluno. Minha pergunta seria: o que é e como se caracteriza o processo de regulação na avaliação formativa? Esse é um dos tripés, né, da avaliação. Então, a regulação, no contexto da avaliação formativa, é um processo essencial e ele visa apoiar a aprendizagem por meio de interações pedagógicas estratégicas realizadas pelo professor. A sua principal função é organizar e implementar estratégias de ensino com base nas informações que foram coletadas durante o processo avaliativo, possibilitando superação de dificuldades enfrentadas pelos alunos e promovendo um aprendizado mais eficaz. O processo de regulação envolve atividades contínuas que permitam que seja feita análise do desempenho acadêmico dos estudantes, a gente possa identificar possíveis lacunas de compreensão e, com base nesses levantamentos, nessas evidências que a gente consegue coletar, ajustar o planejamento e a execução do curso. Caso necessário, não necessariamente é obrigatório, né? Essa prática deve ser refletida no PPC do curso, onde são delineados o perfil dos alunos ingressantes, as metas de aprendizagem esperada e as diretrizes para interação e convivência entre os participantes na EAD. A regulação acontece em todas as etapas do curso, antes de começar, durante e após a sua execução. Durante essas fases, todos esses dados que são coletados desempenham um papel crucial ao subsidiar ajustes e revisões do curso para futuras edições, garantindo melhoria contínua no processo educacional. Por fim, a gente pode dizer que a regulação é caracterizada pelo trabalho colaborativo entre professores, design, instrucionais, tutores e coordenadores de curso. Essa parceria é indispensável para alinhar os objetivos estratégicos e assegurar que as ações regulatórias sejam integradas e eficazes no acompanhamento e no apoio de todos os estudantes.
Muito bem, professora Marise. A autorregulação na avaliação formativa é um processo fundamental que visa orientar e ajustar o processo de ensino e aprendizagem para que os alunos alcancem os objetivos de aprendizagem estabelecidos. Assim, quais são os elementos chaves da autorregulação na avaliação formativa na EAD? Bem, na educação à distância, o aluno ocupa um papel central, sendo responsável pelo seu processo de aprendizagem, tornando a autorregulação uma estratégia fundamental nesse contexto. A autorregulação, ela busca reduzir as lacunas que existem entre a situação atual de aprendizagem desse aluno e os objetivos pedagógicos que são esperados que ele alcance dentro do curso, da disciplina, né? Para isso, é essencial que os alunos compreendam claramente quais são as metas de aprendizagem, quais os objetivos pedagógicos que se espera que eles alcancem e que recebam feedback contínuo sobre o seu progresso, permitindo com isso que eles identifiquem as áreas que eles ainda precisam melhorar. Esse processo, a autorregulação, ajuda o estudante a desenvolver a habilidade de aprender a aprender, promovendo a sua metacognição, que é a capacidade de entender como ele aprende, e o seu autodesenvolvimento. Ao adquirir maior consciência sobre suas próprias práticas e progresso, o aluno se torna mais autônomo, perseverante e ativo em sua trajetória de aprendizagem. Na educação à distância, a autorregulação ela é facilitada por características como a individualização do acompanhamento, a ampla disponibilidade de conteúdos. Essas condições permitem que o aluno organize melhor seu tempo, identifique suas necessidades, utilize os recursos educacionais disponíveis para alcançar seus objetivos de forma eficiente e autônoma. O ambiente virtual de aprendizagem permite que a gente consiga enxergar esse aluno mais individualmente e até passar tarefas diferentes para ele, o que às vezes na educação presencial não é tão fácil. Que legal, professora Marise. A avaliação formativa na educação à distância segue um modelo conceitual baseado no tripé feedback, regulação e autorregulação. Então, qual a importância do feedback nesse processo? Na educação à distância, o feedback é um dos pilares fundamentais da avaliação formativa, mas ele tem a mesma relevância que a regulação e a autorregulação. Ele deve ser contínuo, o feedback deve ser contínuo, acompanhando o progresso do aluno ao longo de todas as atividades. Ele não deve ser restrito a momentos pontuais. O objetivo principal do feedback é apoiar os estudantes no monitoramento e ajustes de sua aprendizagem, proporcionando com isso oportunidades para que compreendam melhor as suas dificuldades e avancem no alcance dos objetivos pedagógicos propostos. O feedback eficaz deve reorientar as tarefas realizadas, oferecendo subsídios para que esses alunos refaçam suas atividades com maior clareza e precisão, o que aumenta as chances de acerto e compreensão dos conteúdos aprendidos. Por isso, é essencial que o feedback não seja fornecido apenas ao término do processo, mas sim em tempo hábil, permitindo o desenvolvimento contínuo desse estudante. Esse retorno pode vir dos tutores, pode vir dos professores ou mesmo dos colegas, promovendo, então, um suporte colaborativo à aprendizagem. Pesquisadores na área de AD apontam que o tempo entre a entrega de uma atividade feita e o recebimento do feedback influenciam diretamente a motivação do aluno em prosseguir no curso, sendo um fator crucial para evitar a evasão.
Então, se você deixa de dar o feedback, demora muito no feedback, isso pode fazer com que o aluno desista do curso, né? Assim, é necessário que todo o feedback seja individualizado e construtivo, evitando mensagens genéricas e superficiais, como simples elogios sem estar no contexto daquilo que o aluno entregou. Além disso, o processo de feedback não se limita aos alunos. Ele também deve envolver toda a equipe do curso, incluindo professores, tutores, coordenadores, criando um ambiente de aprendizado e melhoria constante para todos os envolvidos. Aqui, quando eu destaco isso aqui, é porque o feedback você dá para a tarefa dos alunos, mas você dá os tutores dão o feedback para os professores de como o curso está ocorrendo, o design dá o feedback. Então, esse feedback não é só das tarefas, é feedback que vai em todas as direções, né? Muito bem, professora Marise. Após todas essas reflexões e contribuições, quais são os maiores desafios do professor formador relacionado à avaliação formativa na educação à distância? Desafios são muitos, né? Entre os maiores desafios enfrentados pelos professores formadores ao implementar a avaliação formativa na EAD, está a necessidade de superar essa visão tradicional e classificatória da avaliação. Isso exige um esforço conjunto para transformar as práticas que já estão enraizadas em nós professores que passamos nossa vida acadêmica toda convivendo com a avaliação sentensiva e classificatória, mudar essa abordagem para priorizar o acompanhamento contínuo, o feedback eficaz, a regulação do processo de ensino-aprendizagem. Um outro desafio também enfrentado é garantir que os alunos compreendam e se engajem nesse processo formativo, para que eles possam desenvolver competências como a autorregulação e o pensamento crítico. Além disso, o uso das tecnologias digitais para viabilizar uma avaliação individualizada e processual pode ser um obstáculo para professores que ainda não estão completamente familiarizados com essas ferramentas. E, para terminar, a gente pode destacar a importância do trabalho colaborativo entre tutores, coordenadores e design instrucionais, para alinhar os objetivos e as práticas de avaliação. Com isso, assegurando que todos os envolvidos no processo contribuam para o sucesso do estudante na modalidade da educação à distância. Então, professora Marise, a gente poderia ficar aqui conversando, né, horas e horas e horas, e é interessante que a gente possa exercitar esse olhar sobre a avaliação formativa na EAD. Gostaria de agradecer a disponibilidade em participar dessa aula e passo a palavra a você para as suas considerações finais. Meu caro amigo Josino, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de participar dessa conversa, essa conversa que foi tão rica e reflexiva sobre a avaliação formativa, especialmente na educação à distância. É sempre uma experiência gratificante poder compartilhar ideias, trocar conhecimentos e aprender juntos, né? Espero que esse bate-papo tenha contribuído para inspirar novos olhares e práticas na nossa atuação como educadores. Continuemos a dialogar, vamos continuar a construir caminhos que tornem a educação à distância cada vez mais humanizada, inclusiva e transformadora. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Marise. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula, né, num formato diferenciado aí de podcast, e aguardo vocês até a próxima. Um abraço.